Bom dia. Cheguei, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo caminhando. Deixa eu só ajustar aqui, tá meio escurinho, mas é porque agora de manhã aqui no meu espaço, mesmo eu ligando o ring light, não fica tão interessante, mas vai dar certo. Eu liguei, mas tava aparecendo tão na minha cara, que eu sem querer. Tá bom? Tá bom. Tá bom, deixa eu aumentar aqui. Bora lá então, né? Vamos lá falar sobre imagem. Eu coloquei o título aí já. Acho que dá pra ver. Tá te atrapalhando ou te ajudando? Ultimamente eu tenho visto mais Mais atrapalhando que atrapalhando. ajudando. Eu acho que a questão é mais as pessoas às vezes estão atrapalhando porque elas nem sabem o que elas estão fazendo. É, exatamente. Você tem visto bastante isso? Depois você me conta aí no digital, o pessoal que chega te procurando seu serviço, como que tá? Como que tá? O que você tá achando? É, hoje em dia elas se preocupam mais, mas às vezes de uma forma errada, eu acredito. De uma sem forma errada, mas o pensar, que... sem pensar o que essa imagem deveria ter e fazendo muito mais cópia do que deveria ser o certo. Entendi. É, não, isso aí tá mesmo, se fazendo cópia e achando que o que eu vejo eu tenho que mudar a minha imagem. Então, a pessoa corre lá e compra um monte de roupa e acha que mudou, né? Não, agora eu mudei, agora eu estou me vestindo bem ou melhor. E, na verdade, é muito mais profundo e muito mais intenso do que isso, né? Tanto que algumas pessoas têm receio de começar uma consultoria de imagem, porque sabe que vai mexer muito mais do que só trocar uma roupa, é o que eu falo, né? Vai meio que você se descobrir de novo, né? Você perde ali, às vezes, sua identidade pelo meio do caminho, devido a tanta influência que a gente tem. E aí, quando você enxerga isso, né? Elas enxergam, elas olham e falam, nossa, isso vai me dar muito trabalho. E realmente dá, não vou mentir, não vou dizer que uma consultoria de imagem não dê trabalho. E aí, eu fico analisando assim, eu olho, né? É até uma questão de estudo nosso mesmo. Ontem a gente estava falando sobre isso no grupo de consultoras, como que tá, tá uma coisa assim, é ruim para ambas as partes, mas está todo mundo falando de imagem, sem estudar a consultoria de imagem, está todo mundo falando de posicionamento, sem estudar o que é um posicionamento, e aí as pessoas entram naquela questão de que achar que posicionamento é você ir lá e defender uma causa ali, né, política, religiosa, enfim. E na verdade não tem a ver com isso, né? Então, as coisas, as mensagens estão muito distorcidas e é onde a pessoa se perde, né? Não sei se você vê isso todos os dias, assim, nas pessoas que te procuram. Você que trabalha com digital deve ver isso de uma forma ainda mais clara, né? Sim, eu acredito que as pessoas elas veem de tudo, né? E aí copiam e não sabem para que usar e aí acabam usando muitas vezes da maneira errada. Por isso que assim, a intenção é, por exemplo, a imagem está te atrapalhando, né? Porque ela pode atrapalhar. E às vezes as pessoas também não têm essa consciência de que você acha que está fazendo tudo certo e aí às vezes não está te levando para lugar nenhum e ou está te levando para um lugar que você não gostaria, né? Então, a importância é saber o que fazer como fazer, né? Porque às vezes não é copiar, não é fazer o que a sua concorrente faz e você acha que vai dar certo para você. Sim, é. Ontem nós estava conversando com uma amiga e aí ela falou sobre, ela contando, né, sobre uma pessoa que ela acompanhava e que ela achava que a forma que a pessoa ensinava sobre moda, né, tendência, mas a forma que ela se comunicava não fazia com que, ela falou assim, eu não consigo me prender. Ela elogiou o conteúdo, elogiou tudo que ela trazia, né, de conhecimento, mas ela falou que não conseguia acompanhar pela forma que ela se comunicava, linguagem verbal mesmo. E aí
é o que eu sempre falo, né? A nossa imagem, ela é composta, não é pela roupa. A roupa é a última coisa que a gente pensa. É uma construção mesmo, é a pessoa identificar os pontos que ela precisa melhorar, todos os pontos, porque tudo comunica. Então, você vê, ela entregava um conteúdo de valor, mas a linguagem verbal dela, a forma que ela falava, incomodava. Então, é um ruído que a gente fala na comunicação. Então, quando a gente fala a sua imagem, né, a pessoa já pensa o quê? A roupa. E não é. Por isso que eu falo, tá ajudando, a imagem tá ajudando ou tá atrapalhando? Qual imagem? Um contexto, né? Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você veste, todos os lugares que você frequenta, as suas viagens, seu ciclo de amigos, tudo isso comunica algo sobre você. Então, saber o que fazer com cada coisa, onde situar cada coisa, como equilibrar cada coisa, para você ter um alinhamento, é importante. Aí, às vezes, a pessoa está bem vestida, se comunica bem, mas o comportamento dela que ela traz faz com que a imagem dela, faz com que isso não ajude na imagem, né? E aí, essa imagem, todo esse contexto, precisa também estar alinhado com o que ela presta de serviço ou com o que ela vende, né? Então, assim, eu que tenho uma sociedade com loja de brinquedos, eu vejo muito isso. Imagina que não é uma regra, mas se eu ou se a minha cunhada aparecêssemos, a gente vende brinquedo, ou seja, a gente tem bebês na loja, crianças, né? Imagina se a gente usasse as nossas redes sociais, por exemplo, para postar fotos expondo o nosso corpo. Sendo que a gente tem uma imagem linkada com crianças lá no outro negócio, né? Então, assim, como que equilibra? Então, a minha imagem estaria ajudando o meu negócio ou não? Eu posso ser uma ótima vendedora, uma ótima administradora, eu posso escolher os melhores produtos para minha loja, eu posso ter um atendimento maravilhoso, mas esse meu comportamento não estaria ajudando, estaria prejudicando o meu negócio. E a gente entra numa outra atmosfera que eu escuto muito, muito mesmo, e que eu também já falei lá atrás. Eu sou assim, não vou mudar. Essa sou eu. Quem quiser, bem. Quem não quiser, amém. E se ninguém quiser, você vai vender para quem? Quem que vai comprar o seu serviço? Então, é o que eu sempre falo de adequação. Você não precisa ser 880, mas você precisa entender ali onde, né, aquela linha tênue de até onde você pode ir ou não. Aliás, até brinco, eu falo, poder você pode ir em qualquer lugar, mas você tem que entender se convém ou não. Então tem essa linha, não, eu quero ultrapassar essa linha. Você pode ultrapassar essa linha, mas e aí? Isso vai estar te ajudando ou te prejudicando? E aí, se você pensar, tudo isso é o quê? Maturidade. Elevar o seu nível de consciência, ter maturidade que você é um profissional, você presta um serviço, você é uma empresa, você é um negócio, você é uma marca. Então, tudo que você fizer ou falar, vestir, tudo vai comunicar algo sobre você. E tudo que estiver comunicando errado, porque a gente tende o quê? Você faz 10 coisas certas e faz uma errada. A pessoa vai falar, nossa, Leila, mas você fez isso. Às vezes nem elogia as 10 certas que você fez. Então, esse único ruído que você tem, essa única coisa, é a que vai te afundar. Porque a gente tende, nosso cérebro, as pessoas, a gente tende a pegar o que é ruim, né? Por quê? Porque isso é um sistema de defesa. Tipo, não, isso é ruim, deixa eu me afastar. Então, quando é ruim, deixa eu me afastar, eu não quero comprar de você, eu não quero o seu serviço ou o seu produto. E é totalmente inconsciente. A gente não faz a gente não tem esse raciocínio, essa linha de entendimento. Você conseguiu entender como que acontece? Você acha que como a pessoa consegue assim definir que a imagem dela está atrapalhando? Tem algum ponto que ela possa olhar? Primeira coisa são os resultados, né? Se não estiver tendo resultados, alguma coisa está errada. Então, assim,
E tudo está ligado à imagem. Então, a forma que você está vendendo o seu serviço ou o seu produto, a forma que você está expondo ele, a forma que você está falando, né, sobre ele ou com sua audiência ou com seus clientes. Então, a gente começa por aí, pelo retorno que você está tendo do seu negócio. Então, assim, não está como eu gostaria. Tem alguma coisa errada. Então, assim, e aí eu entro em outro detalhe. Vamos imaginar uma loja com cliente, com funcionários. Eu tenho uma loja, tem 2 funcionárias, certo? Se as minhas funcionárias não estão entregando o resultado desejado, pode ser que a minha imagem para elas esteja tendo ruído. Então não é só para o meu cliente, é para elas também. Eu não estou comunicando para elas de uma forma coerente o que eu espero delas. E automaticamente elas não vão fazer da forma que deveria ser. Então, é um ciclo. Então, quando o lojista, ou quando, enfim, a empresa não está tendo o resultado que ela espera, ela precisa ver quem está por trás ali. Como que está essa comunicação em cadeia. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser analisado. Depois, assim, voltando, né? Porque se a gente for aprofundar nisso, são muitos e muitos e muitos detalhes, né? Muitos mesmo. Que é, assim, aquela análise bem profunda do negócio, da pessoa, enfim. Mas a gente precisa avaliar alguns pontos. Então, não tem como fugir disso. Quando a gente fala assim, a gente ouviu muito isso lá atrás, né? Ai, qual sua persona? Qual sua persona? Qual sua persona? A pessoa fala, ai, não tem persona. Ai, mas a gente precisa ter pelo menos um direcionamento. Porque se eu quero atender, vamos colocar agora que está super em alta, né? Um público high ticket, eu preciso ter o comportamento daquelas mesmas pessoas, daquela mesma situação, daquele mesmo lugar. Senão, eu estou destoando, eu não vou conseguir atingir eles de forma nenhuma. Então, eu preciso ter isso. Então, o público que você quer atender, se você fosse o seu público, olhando para você, se olha no espelho mesmo, eu falo para o lojista, enfim, né? Para o empreendedor. Põe um espelho na sua frente, olha para você e pensa, se eu fosse o seu cliente, Raquel, eu compraria de você? E aí a gente vai ter um universo assim, de perguntas, né? Porque não é só a venda, é o pré-venda, é o pós-venda, é o durante, é toda a contextualização do processo, ou da prestação de serviço, ou do produto. Então, quando nós, enquanto empreendedores, empresárias, pessoas de negócio, a gente precisa sair do nosso lugar de dono, de proprietário e sentar no lugar do cliente. E olhar como está sendo o meu atendimento, como está sendo, né, como está sendo o meu pós-venda, como está sendo o atendimento dos meus funcionários, como está o lugar que eu atendo os meus clientes. É um ambiente agradável em todos os aspectos? Ele se sente bem, ele se sente confortável, ele se sente acolhido, é limpo, tem um cheiro agradável, uma iluminação boa, a decoração tá ok. E isso sempre linkando com quem você quer atender. Então, quando a gente fala de persona, que por um tempo o pessoal falou que isso era bobagem, hoje eu volto e falo, não é bobagem, porque se você não tiver essa referência de quem você quer atender, de quem você quer vender, para quem você quer vender, como que você vai fazer como que você vai se olhar nesse espelho? Baseado em quê? Em quem? Porque nós temos um público muito grande, muitas pessoas. Nós temos, vamos colocar assim, uma loja de acessório. Tem acessório de R$ 5, tem acessório de R$ 100. São perfis muito diferentes, às vezes, o que compra de 5 e o que compra de 100. Se eu não tenho um parâmetro para saber quem que eu quero atender, como que eu vou me perguntar? Se eu estou vestida adequadamente, se eu estou falando, verbalizando de forma adequada, se o meu funcionário está adequado para atender aquele público, se o espaço está tá adequado para aquilo. Como que eu vou É porque fazer? você quer dizer que tudo que você transmitir, às vezes o cliente dos R$ 5 não quer se você está de mais, ou às vezes o cliente dos 100 não quer porque você está de menos. Isso. Então, Né? se Às eu vezes tenho... ele não vai nem entrar no seu negócio, ou às vezes ele não vai nem querer falar com você só porque
o que está sendo transmitido. Exatamente. Então, assim, se eu quero o cliente de R$ 5, mas eu tenho uma imagem para o cliente de R$ 100, o de 5 nem entra na minha loja. Então, a minha imagem, mesmo que a imagem esteja muito, muito, muito boa, ela não está me ajudando. Você entendeu? Por quê? Porque ele vai olhar... Porque ela está repelindo, né? Repelindo. Ela está afastando. Então, a gente precisa... Porque isso que eu falo, a imagem não é só roupa e não é só... Quando a gente fala assim, né? Porque a gente... E eu levo muito isso porque é uma consciência que eu quero levar no sentido de autoestima, de autocuidado, de se cuidar, de estar bonito, de estar cheirosa, de estar com o cabelo ok, uma unha sem estar descascada, né? Que eu acho que isso faz bem para todo mundo, independente dessa questão que eu tô falando. Só que você tá demais, né? Tá com uma imagem muito refinada, muito elegante, muito exagerada para o público de R$ 5, você vai repelir esse público, não tem jeito. Então, nesse caso, uma imagem super montada, ela não tá te ajudando, ela tá te prejudicando. Entende? E a gente precisa ter esse equilíbrio, é o que eu sempre falo. Equilibrar, analisa. Eu falo muito com as minhas clientes, inteligência visual. Tenha inteligência visual. Eu não vou estar o tempo inteiro com vocês. Então, você vai olhar cada peça, vai olhar o contexto todo, vai olhar o espaço, igual, né? Você tem às vezes uma clínica que você atende, olha o espaço, olha o cliente que está entrando, olha como você está vestida, olha como o seu funcionário está, olha como ele fala, como ele anda, como ele se comporta com as pessoas. Tudo isso precisa estar alinhado. É como uma orquestra. Precisa ter uma sintonia, porque se tiver alguém tocando mais ou menos que o outro, vai causar um desconforto, que é o ruído que a gente fala. Então, por isso que é importante sempre saber quem você quer, né? Porque às vezes muita gente, eu vejo e fala, né? Ah, eu preciso investir muito na imagem, às vezes gastar muito e tá elegante e chique e tal. Mas se você não quer esse público, vai estar se prejudicando. Sim, vai estar se Então não é assim, prejudicando. por isso que não é aquela fórmula mágica para todo mundo e não é uma cópia, porque você tem que saber o que você quer, o que você vende, para quem você vende. Exatamente. Né? Em vários pontos, e inclusive nesse. Exatamente, é isso mesmo. Em vários pontos e nesse também. Então, assim, por isso que é muito importante, eu falo que a gente precisa ouvir muito o cliente, mas não é ouvir o que ele quer. Ah, eu quero isso. Às vezes a minha cliente fala assim, ah, eu quero ser elegante. Tá. Fulana, me fala o que é ser elegante para você. Ela me dá uma tradução totalmente diferente de uma outra. Totalmente diferente. Por que essa diferença? Porque cada um tem uma concepção do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é cheiroso, do que não é, do que é gostoso, do que não é. Então, baseado nisso, no perfil de cada um, na personalidade, na essência de cada um, e no negócio que ela tem, e no público que ela quer atingir, que a gente vai fazendo esse alinhamento. E assim, e muitas vezes a cliente está muito perdida, muito perdida. E eu identifico na hora, sabe? Ela tem um contexto, ela traz uma realidade, uma experiência, e ela quer dar um passo assim tão distante que eu penso, não que ela não vai conseguir, mas o esforço que ela vai ter que fazer vai ser muito grande. E a gente sabe que tudo que é muito difícil, o nosso cérebro tende a nos boicotar. Porque dá trabalho, cansa, e ele não quer. Ele quer tudo que é fácil. Tudo que é repetitivo, que para ele já tá ali, já é assim, ó. Então, é muito importante ouvir, né? E isso eu entendo que não é só para mim, não é só para você, para o nosso negócio. É até mesmo para quem vai atender um cliente numa loja de sapato. Porque né, o vendedor, eu falo muito isso, da experiência do cliente. A experiência do cliente, ela não é só ser bem recebida ou ter um cafezinho ali disponível, né? A experiência do cliente vale até no pós-venda. Então, se você compra um sapato para ir para uma festa e esse sapato é confortável, te traz muito conforto e você consegue usar ele muito depois, qual que é a memória que você vai ter? Nossa, naquela loja eu comprei um sapato que eu uso tanto. Pensa numa loja boa. A menina me vendeu um sapato assim, incrível. Aí o que você faz?
Você quer sempre voltar naquela loja. Por quê? Porque o saldo lá foi positivo para você. E o contrário também acontece. Então, tudo que a gente faz, então, e isso, o que que é isso? É uma imagem. Qual a imagem que você ficou daquela loja? Que é uma loja que tem uma boa vendedora, um bom atendimento, que a vendedora te vendeu uma coisa de qualidade, no preço justo, que foi útil. Então, tudo comunica algo em todos os aspectos. Nesse caso da experiência do cliente, acho que em muitos casos ele já começa desde o Instagram, né? A pessoa, a hora que ela recebe uma indicação, ela vai lá te procurar, ela já começa ali. É, a experiência dela, se tudo que está ali está sendo útil, se está visivelmente bom, né? E, e aí, por exemplo, o médico continua a hora que ela vai para o consultório e vai terminar. Não tem jeito. O cliente, ele sempre vai querer, sempre. A gente às vezes fala assim, eu pago até X numa consulta, não tem problema. Eu pago, mas se ela for mais barata, eu acho melhor. O cliente sempre vai procurar o melhor para ele. Então, para ele. Então, é o melhor médico com o melhor preço, com o melhor ambiente, com o melhor atendimento, com o melhor pós. Você entendeu? Ele sempre vai procurar o melhor. Sempre. Não tem, não desconheço alguém que saiu de casa para dizer assim, hoje eu quero sair para comprar uma roupa bem feia. Feia e cara. Não existe. E o lojista, às vezes, não, é o que eu falo, ele não pensa com a cabeça do cliente, o lojista ou, enfim, né, o empresário, empreendedor. Ele não se coloca lá no banquinho de espera do cliente. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Senta lá e pensa, se eu fosse cliente da Leila, né, você faz essa reflexão. Como eu queria ser atendida? Como eu queria que a Leila falasse comigo? Como que eu queria que ela fizesse comigo no meu negócio? Como que eu queria que fosse o pós-venda? Assim é para mim, assim é para todo mundo. Isso é encantar o cliente, é você surpreender ele, né? Sanando todas as expectativas e indo além. Então, se você consegue se fazer essas perguntas, essas reflexões, certamente você vai ter mais objetividade, mais assertividade no seu negócio, no seu atendimento, na sua venda. E isso gera o quê? Saldo positivo em todos os aspectos. Então, se você está tendo esse saldo positivo, um dos pilares, tá ok, que eu acredito que seja um pilar, talvez até o mais importante de se analisar. Sempre que o saldo tá positivo, tá dando certo. Então, e isso também, o que acontece? Motiva. Se tá dando resultado, você quer fazer mais e mais, você quer melhorar, você quer ir além, né? Então, é algo que te motiva. Por isso que é importante você ter esse olhar, você conhecer o seu público, o seu cliente, o serviço que você está prestando ou que os seus funcionários estão prestando, como está o pós-venda, o encantamento. E tudo isso volta em quê? Na reputação. Como que a sua empresa está sendo vista lá fora, o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. O que eles estão falando de você quando você não está próximo? Né? Então, assim, é muito isso. E aí, o que é isso? A imagem. E a sua imagem está te ajudando ou não? Ou está te afundando? Você percebe que são tantos detalhes e que aí a gente volta lá naquele início que você falou. A pessoa acha que é copiar alguém. Nossa, fulana, doutora fulana de tal, se veste assim, 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 a clínica dela tá cheia, vou fazer igual. Vocês são pessoas diferentes, o espaço é diferente, o cliente é diferente, né? O público ali, o serviço é diferente, a forma de atender é diferente, de falar é diferente, a postura é diferente, a experiência de cada um é diferente. Não é sobre cópia, nunca foi sobre cópia. E é o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê e fica assim, né? As cópias aí não dá certo. Aí a pessoa volta e quer fazer de novo, porque aquilo não deu certo. Por quê? Porque o resultado não foi positivo. E aí, na verdade, ela coloca a culpa em várias coisas. E às vezes nem menos nela. Cópia. Isso, nem na cópia menos que ela a autorresponsabilidade ninguém nunca ouviu falar. Né? Tá dando errado, a culpa é sua. Você está falhando em algum ponto. Acabou. Não tem. Mas é porque o fulano. Não, mas se o fulano fez, você permitiu. Então você não permita mais. Né? Porque a minha funcionária não é boa. Se a sua funcionária não é boa, você está permitindo que ela não seja boa. Resolva.
Ah, porque eu não estou vendendo porque a minha imagem está errada. Então, espera aí, eu vou investir nessa imagem aqui, eu vou corrigir isso. E a gente tende o quê? Procrastinar, colocar a culpa no outro, achar que o outro... Aí, o que o fulano está fazendo que está dando certo e eu não consigo? Às vezes, o fulano assumiu o que ele tinha que fazer ou o que ele não estava fazendo e começou a fazer. E você está ali ainda na plateia, olhando o outro e não está tomando nenhuma atitude com relação a você, né? Isso é muito, 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 muito comum. Muito. A pessoa chega e fala, ah, porque isso, porque eu, nossa, ó, ai, nossa, eu morro de preguiça de me arrumar, de não sei o quê, porque tal. Você acha que quem sai bem vestida de casa todo dia não teve trabalho? Teve. Talvez ela levantou muito antes para fazer uma maquiagem, para secar um cabelo, para fazer a mamadeira do filho, para deixar o lanche da escola pronto, para deixar alguma coisa organizada, para depois ela se vestir para depois ir para o trabalho. Mas ela optou por aquilo por quê? Porque ela vê aquilo como prioridade. Ela precisa que a imagem dela ajude ela e não afunde. E eu falo que quando a pessoa tem essa maturidade e ela eleva o nível de consciência, ela consegue mudar muita coisa que são detalhes, são ajustes. E que muda sem muito esforço. É uma coisa aqui, uma ali, são coisas pontuais que às vezes fazem toda a diferença. Né? Então, assim, é isso que eu falo. A cópia, aqui tem muita cópia, você deve ver também. E essa cópia, eu acho que ela só prejudica, porque ela retarda o processo. Porque você vai fazer, não vai funcionar, você vai ter que voltar e fazer de novo. Então, se as pessoas tivessem consciência disso, seria bem mais fácil, né? Ela vai ver alguém fazendo, alguém que tá dando certo, ou alguém que falou que fez assim e funcionou, e ela vai replicando aquilo. Ela não sabe nem por que ela tá fazendo. Então, assim, eu vou copiar que tá todo mundo usando blazer, eu vou usar um blazer também. Mas qual é o seu blazer? O seu público pede um blazer? Qual a mensagem que o seu blazer está passando junto com o restante que você traz? A sua maquiagem, o seu cabelo, o seu acessório, a sua forma de falar, a sua postura. É um conjunto. Então, uma única peça, um blazer, ele está te ajudando? Não, talvez ele esteja te afundando. Por isso que é um serviço de olhar, de ouvir, de interpretar o cliente além do que ele fala e trazer as soluções para que ele veja onde ele se sinta confortável. E essas soluções, elas são baseadas na pessoa, no estilo de vida, no meio social que ela vive, no produto que ela vende ou no serviço que ela presta, no espaço que ela está, na região que ela mora. Tudo isso a gente leva em consideração. Né? Eu atendo clientes do Brasil todo, atendo clientes do Nordeste. Como é que eu vou botar um blazer numa pessoa que mora lá no Tocantins? Não tem a menor chance. Então, eu preciso... para ela o blazer vai servir? Não vai. Eu preciso ter uma outra estratégia. Então, se ela copiar alguém que usa blazer, além dela morrer torrada no calor, ela vai estar... todo mundo vai olhar para ela e falar assim, gente, o que essa pessoa está fazendo com blazer aqui no calor de 40 graus? Então, a imagem que ela está passando está afundando. Por quê? Porque está negativa perante todo o contexto. Entende? É muito detalhado, é muito específico, é muito particular. Então, a cópia não vai funcionar, sinto muito. Peguei um curso baratinho ali e vou fazer igual. Pode fazer, mas vai retardar o processo. Eu vou tentar fazer igual a fulana porque deu certo. Pode fazer, mas vai retardar o processo. Porque não vai funcionar, porque é individual, personalizado, né? E aí eu não sei como... Muitas, além disso, o que acontece, né? Na cópia, ela vai copiar, vai trazer isso lá para o perfil, vamos falar só, né, do Instagram, e ela vai trazer dessa forma que ela acha que a outra está fazendo e vai fazer também. E aí, ela vai lá, tira umas fotos, e a hora que a pessoa chegar e ter o contato direto com ela, a pessoa não vai encontrar aquilo que ela está mostrando lá. Isso eu acho que é bem ruim, porque não vai ficar nada coerente, a pessoa vai ser
totalmente diferente. Então, você tem que pensar, se pelo menos você quer trazer essa cópia, você vai ter que trazer essa cópia sempre. Então, você vai trazer um personagem, por exemplo, né? Criou esse personagem e você vai conseguir seguir com ele toda hora. Isso que é muito importante, porque senão, quando a pessoa chegar e falar com você direto, aquela comunicação que você tinha lá, ela não existe, às vezes, no seu atendimento. Às vezes não existe em uma ligação. Então, tudo fica diferente. Isso é muito errado, porque aí a pessoa está com uma roupa, ela tirou o blazer, pronto, ela já é outra e aquela não existe mais. Então, aí todo contato que outra pessoa tiver vai falar, mas eu queria contratar aquela, não essa, né? Ou às vezes até ao contrário, né? Gostei tanto dessa que aquela lá estava ruim. Então, não dá para fazer dessa forma. As pessoas querem fazer o quê? Olhar, copiar, fazer fotos e postar. E a hora que chega para fazer um stories, por exemplo, tá tudo errado, tudo diferente do que tá na foto, né? Porque contratou e a foto vai ficar lá para sempre. E a hora que chega no seu atendimento também tá outra pessoa. Então a pessoa tem que entender que ela é uma pessoa só. Você tem que ser você do começo ao fim, desde a hora que você acordou até a hora que você vai dormir. E todo mundo que passar com você nesse período vai ter que ver a mesma pessoa. Sim, sim. Você Essa questão entende de foto. Ah, esse não, pode falar. momento, né? Você vai ter vários momentos, né, do seu dia de atendimento, às vezes gravar um vídeo de uma forma diferente e tal, mas a pessoa é a mesma. Então, a pessoa da foto, ela tem que ser a mesma. Eu sempre falei, né, até inclusive para a Kelly várias vezes, não dá para essa pessoa, por exemplo, tirar essa foto, porque ela não vai sustentar. Então, você vai gastar na foto, você vai investir na foto, na roupa e tal, de uma coisa que você não sustenta no dia a dia. E acaba sendo pior. Para mim, acaba sendo muito pior você não sustentar algo ali do que você fazer algo que, por exemplo, seria simples no seu caso, mas que naquele momento seria você e não uma pessoa que não existe. Eu vou fazer até um link aí, porque assim, a gente vê muito isso, né? A questão de fotos profissionais, fotos corporativas. Ok, eu gosto da ideia, sabe? Eu acho que traz um peso, traz, né, um diferencial ali. Mas ela precisa retratar exatamente quem você é. Então, vamos colocar assim, ó. E aí os profissionais, eles querem deixar as pessoas querem deixar outra pessoa na foto, né? Querem montar ali uma coisa que a pessoa não é e é o que você tá falando. Quando a gente entra lá no feed, tá aquele feed lindo, a pessoa montada, maravilhosa, maquiada e tal. Quando ela aparece nos stories, você olha e fala, Senhor, o que é isso? Cadê aquela, né? Eu olho e falo, gente, como assim? Não que a gente precise estar 100% montado de todos os dias. Mas se você é a pessoa que não está 100% montada todos os dias, o seu perfil, por exemplo, não pode trazer isso de uma forma tão grandiosa, porque não te representa. Você não é aquela todos os dias. Então é melhor você trazer mais de você ali, porque as pessoas já vão entender quem você é e elas vão se conectar com quem você é. Então é o primeiro contato, é a primeira percepção, é o que a gente fala? O que a gente fala? É o quê? Os 3 primeiros segundos para se causar uma boa primeira impressão. Então, cause a impressão certa. E aí, às vezes a pessoa... Vamos, né? Então, pensando. Se a pessoa, ela é uma pessoa que não é tão grandiosa, não é tão glamurosa, não é tão montada. Ai, mas eu queria atender o público A, porque o público A é assim. Então, o que a pessoa precisa fazer? Também tem solução. Não é porque ela não é um high ticket que ela não possa atender. Mas o processo é gradativo. Você não precisa montar só a sua imagem. Você precisa melhorar o quê? O seu nível intelectual, os seus relacionamentos. Você precisa mudar a sua mentalidade. Então, eu não tenho, vamos colocar assim, né? Eu não tenho uma postura para estar no meio do high ticket. Então, peraí, como é que eu faço para resolver isso? Vou aprender sobre isso, vou estudar, vou evoluir. Não é que eu vou mudar o meu jeito de chegar lá, né? Mas eu vou aprender sobre aquilo, vou ter uma melhora sobre aquilo, uma evolução sobre aquilo, e vou levar aquela evolução mais de acordo com quem eu sou. Então, eu estou buscando evoluir, melhorar, estou me capacitando, mas não estou montando um personagem. Ah, se eu não sei falar muito bem, eu não tenho uma linguagem, né?
a minha parte de oralidade não é tão boa. Então, o que que eu vou fazer? Vou melhorar nisso, vou investir nisso. Vou ficar uma oradora radialista, de apresentadora de TV? Não vou, porque cada um é cada um. Mas eu estou investindo, estou me capacitando naquilo para eu chegar naquele ponto que eu quero. Então, as fotos, elas não podem ser algo muito distante do que a gente é. Porque o ruído fica, o ruído fica muito grande. Muito grande. Então, se eu sou uma pessoa que apareço nos stories todos os dias, sem maquiagem e só com um colarzinho delicado e um brinquinho delicado, lá no meu feed eu preciso aparecer próximo a isso. Ah, posso dar uma melhorada? Posso, lógico. É uma foto, né? É uma capa que eu tô levando ali, é uma vitrine. Mas eu não posso descontextualizar muito de quem eu sou. Porque vai dar trabalho manter isso. Vai dar trabalho continuar com isso. E na maioria das vezes não vai conseguir. Eu sou prova viva das minhas clientes que eu confesso que lá atrás, quando eu comecei, eu já errei. A cliente fala, eu quero ser elegante. A gente vai lá, monta um closet elegante. Daí 6 meses ela fala, nossa, eu não tô me encontrando aqui. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo usar essa roupa. Eu não tô sabendo misturar essa cor. Eu não tô sabendo... Então, ela queria algo que não era ela. E eu, na minha inexperiência iniciante, achei que era aquilo que eu tinha que fazer. Sem fazer uma leitura por trás do que ela estava me falando. E ajudei ela a construir. Ficou maravilhosa, mas não era ela. Depois de 6 meses não funcionou. O que aconteceu? Ela não queria mais aquele perfil elegante e eu me frustrei. Porque eu pensei, gente, não é sobre isso. É sobre eu fazer uma leitura mais assertiva, é sobre eu alinhar as coisas, é sobre eu olhar quem ela é, onde ela está, onde ela quer chegar. É sobre eu olhar quem é. Aí o mundo se abriu para mim. Aí veio todo esse, que é onde eu fui estudar mais, aprofundar e entender realmente sobre todos esses aspectos de marca, de posicionamento, de imagem, de comunicação não verbal, verbal, de comportamento, de tudo isso. Por quê? Porque é um conjunto. Não é pegar uma bonequinha e colocar uma roupa nela. Quais são todos os pontos que você acha que a pessoa tem que ter para mostrar essa boa imagem que não atrapalhe? Por exemplo, eu acredito muito. Oi? Por exemplo, é a roupa, é o acessório, é o cabelo, quais são todos os pontos que ela deveria olhar? É o cabelo, é a roupa, é o acessório, é a postura, é o comportamento, é a comunicação verbal dela, é o espaço que ela frequenta, é o espaço onde ela recebe os clientes, é a forma com que os funcionários ou colaboradores dela estão ali. Se for uma empresa maior, é um conjunto. Não tem uma coisa. Não tem. Ela o que só eu falo. Comprar roupa boa não vai fazer mudar. Não vai fazer a menor diferença. Até porque hoje eu estava conversando de manhã com uma colega e ela é uma pessoa extremamente bem vestida e ela compra roupa da Shein. Então, se a gente for olhar por esse lado, tem roupa na Shein que custa o quê? R$40, 50 por aí? E ela está sempre muitíssimo bem vestida. Então, não é sobre a roupa ou o valor da roupa. É sobre você ter inteligência visual e elevar o seu nível de consciência como empreendedor, como empresário, se ver como uma empresa e saber que você vai vender. É o que você está falando, como você está falando, como você está se portando, como você está se vestindo, onde você está frequentando, com quem você está andando, o que você está fazendo, como está fazendo, se está te gerando retorno. Tudo isso passa confiança para o cliente, porque está coerente. Quando o cliente olha, não tem algo, sabe? Não tem, tipo assim, mas isso aqui, nossa, fulana trabalha com isso, mas faz isso. Ou fulana trabalha com isso, mas se veste assim. Né? Ela cuida do cabelo, mas o cabelo dela tá assim. É como eu contratar uma assistente para limpar a minha casa e chegar na casa dela, a casa dela tá suja. Antes dela vir, sabe? Eu vou lá e olho aquilo. Aí eu falo, gente, ela faz faxina mesmo? Será que ela é boa? Entendeu? Então, existe ali um ruído. Então, é tudo. É o cabelo, é a roupa, é o acessório que você usa, é a forma que você fala, que você se comunica. Tudo vai passar uma mensagem sobre você. Tudo. Tudo.
Ah, mas E aí a gente entra em outras questões que esses dias eu ouvi uma colega, tem um tempinho até, né? Falando assim que, que ela foi chamada a atenção porque o carro dela não era um carro interessante para atender os clientes de alto padrão. E aí, assim, inicialmente ela falou que achou um absurdo, mas depois ela entendeu. Não que ela vá deixar de ser uma boa funcionária, uma boa vendedora, não que ela vai deixar de vender para o cliente, não, não é isso. Mas é sobre esse impacto inicial, sabe? De passar essa mensagem de uma forma mais segura para o cliente. Se é um cliente, por exemplo, que vai fazer um alto investimento, ele tem que saber onde ele está investindo o dinheiro dele. Ele tem que ter confiança. E aí, pensa bem, talvez para mim, o meu investimento de R$ 100 seja muita coisa para comprar, sei lá, uma caneta. Nossa, eu estou investindo R$ 100 numa caneta, eu quero a caneta. Da mesma forma, para quem vai investir 1 milhão. Nossa, eu estou investindo 1 milhão, eu quero isso aqui. Entendeu? Só muda isso, mas essa situação, mas o contexto é o mesmo. Tem uma dica rápida de por onde começar pelos objetivos. Quer Tem falar, Leila? uma pergunta da Lara também. Cadê? Que Deixa eu ver. foi antes que essa. Quando tem cliente A e C. Quando tem cliente A e C. Meio termo. Meio termo, tá? Fica nem mais para um lado, nem mais para o outro. Ou você decide, não, eu quero quero migrar só para o A. Aí você vai caminhando para o A. Não, quero ficar só com o C. Você vai caminhando para o C. São escolhas, tá? Porque é o que eu falei, não tem como você, né? A pessoa que compra um acessório de R$ 5, ela não vai investir, talvez, um brinco de 5, muito difícil ela vai investir num brinco de 100, de 200. Então, você precisa entender para que lado que você vai. Ou você fica ali no meio do caminho tentando equilibrar os pratinhos, o que eu acho mais difícil. Te dá muito mais trabalho. É possível? É possível. Mas tem que ter muito, na verdade, você tem que ter muita disciplina, porque te dá um pouco mais de trabalho você pensar nos dois lados. Então, assim, hoje eu vou atender a fulana que compra R$ 1.000 e hoje eu vou atender a fulaninha que compra R$ 200. Então, peraí, como é que eu faço para atender as duas de uma maneira que, né, a minha imagem, todo o contexto seja coerente? O que eu vou usar, né? O comportamento, lógico, você tá com uma, você tá com outra, você pode ali, né, uma é mais séria, outra é mais brincalhona, então você vai adaptando, você vai. Mas aí essa linha é mais tênue mesmo, tá? E aí, às vezes, eu falo que é mais difícil para você ficar ali, porque isso aí, acredito que tá muito ligado à persona. Então, você tem duas personas, não tem uma só. E nesse ponto, acho que é muito interessante também analisar em relação ao público, porque eles são bem diferentes. E aí, você está onde? Você está onde? Você está no A ou você está no C? No contexto geral, né? E você está no C, você tem certeza mesmo que você quer o A, né? Porque o A é difícil, né? Tem gente que não aguenta o A. E aí, em quantidade, eu tenho tantos Cs, eu tenho tantos A. Será que eu posso perder todos esses Cs? É mais vantajoso ficar com esse pouquinho de A? Ou será que eu tenho muito A e estou perdendo tempo com esse C? Entendeu? Então, analise onde você está e quanto você tem em cada ponto, né? Para quem já tem o negócio, que já está andando, tipo, é mais vantajoso. E hoje eu tenho muito mais C, mas eles me dão tanto prejuízo. Hoje eu tenho um pouquinho A, mas tá tudo certo aqui no A. Aí tá. Mas no meu contexto geral, eu tô no C. Eu quero mesmo A, então eu vou para lá. Saiba o que precisa para fazer, né? E ligue o seu caminho até chegar lá, né? Essa ponte que eu vou precisar fazer. Mas se você achar que o A não é vantajoso, não é porque você tem um pouco de A que você vai querer ir para lá. Então, tem que pensar no negócio em si e em você, né? Em você, onde você está e o que você precisa caso você queira melhorar, né? Sair do C para ir para o A, por exemplo. E não vai ser só o negócio em si, né? Vai ser o todo. Então, o todo já está no A, o todo está no D, por exemplo. Então, eu preciso evoluir para o C primeiro, para o B, e depois chegar no A. É um caminho. E analisar se é necessário e se você quer mesmo aquilo.
Isso. Leila, quer responder a Maína? Porque senão só eu que falo. Se deixar, eu falo. É um, assim, não é rápido, né? É um caminho. Eu acho que a pessoa precisa entender o que ela quer e o que ela precisa fazer, né? O público que ela quer. É igual eu falei atrás. Você quer o A? Quero o A. Ponto final. Não vou mudar. Então, qual é o caminho que eu preciso até chegar no A? Se eu estiver no C, por exemplo, né? E, e, e aí, quais pontos eu preciso adequar? Por exemplo, na minha imagem, no meu espaço, no meu Instagram, na minha comunicação, vai ter que descobrir o que tem de errado e o que precisa ser feito. Precisa ser feito. Ah, eu preciso evoluir minha oratória. Então, vou estudar para isso. Primeiro ponto. Preciso fazer mais, estar mais no digital. Outro ponto. Então, você comece primeiro sabendo o que você quer, o que o seu público quer, se você vai fazer realmente aquilo que aquele público quer, definido, e aí você vai em busca do que você precisa melhorar e evoluir. Descobrir os erros primeiro, sabendo o caminho, né? Então, eu sei que está errado isso, porque o certo é aquilo, aquilo e aquilo. E o certo não é a cópia da outra, o certo é o que você faz no contexto geral para isso, sabendo quem é você, né? E o que você quer transmitir para o público que você quer. Esse é muito importante, sabendo o que você quer e o que você quer transmitir, o que você precisa transmitir para a Thayer. Porque às vezes você fala assim, eu vou transmitir o luxo, né? Que a gente falou lá no começo, vou transmitir o luxo, mas ele não quer o luxo. Então, por exemplo, eu vou transmitir a simplicidade, mas nem só isso vai ser relevante se eu quero atingir o público A. Então, você saber o que cada público quer é importante, porque o A ele quer uma coisa, o C quer outra e o B quer outra, para você não repetir. Listou tudo que está de errado, tudo que precisa fazer para ser certo, comece a fazer. Se for buscar conhecimento, busque conhecimento, evolua e, enquanto isso, já coloque em prática, para você saber os resultados que você está tendo com essa evolução. Porque se você estiver indo para o caminho errado, dá tempo de consertar. Então, os pontos importantes é saber de todo esse conjunto, seja na comunicação, na vestimenta, na cor que você usa, no seu posicionamento, na sua presença, né, em lugares, na sua presença no digital. Todos esses pontos onde você está errando, o que você precisa fazer de certo. Então, se hoje eu já faço alguma coisa e ela está dando errado, então pare, analise, para saber se o que você está fazendo atinge o que você quer. Se na verdade você não sabe nem o que você quer, esse aí é o ponto que você começar. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho vai servir no momento, né? Então, é saber o que você quer, o público que você quer atingir e aí descobrir o que você precisa transmitir no contexto geral para que você atinja esse público. Isso, exatamente. E aí, só fazendo um adendo, porque igual às vezes, assim, quem tem cabeça muito barulhenta, igual a minha, que pensa muita coisa ao mesmo tempo, que é muita coisa e às vezes se perde, eu sempre falo, gente, anota, né? Senta, tira um dia para sentar e fazer tudo isso que a Leila falou no papel mesmo, coloca no papel. Peraí, o que eu preciso melhorar? Quais são os pontos? Onde eu tô errando? Eu estou errando nisso, mas por que eu tô errando? Eu não tô errando, eu tô errando porque eu não tô fazendo dessa forma. Tem assim. Então volta um pouquinho, faz da forma correta, porque com certeza, né, ajustando cada ponto, acaba ficando, no final, acaba ficando melhor, né? Que você vai ajusta aqui, ajusta ali. E aí tudo isso você vai anotando e depois você vai eliminando ali. Eu preciso anotar tudo, e mesmo anotando, né, Leila? Eu me perco, não sei onde eu anotei. Imagina se eu não anoto. As coisas passam muito rápido na minha cabeça, muito, mas muito rápido. Então, assim, hoje eu acho, nossa, Leila, identifiquei isso aqui. Amanhã eu já nem lembro daquilo que eu já identifiquei outras coisas. Então, ter isso, né, mapeado, mesmo anotado e escrito para você visualizar, às vezes também é importante, né? Quer responder a Lara, Leila? Eu acho que só é importante ela definir, por exemplo, o A e o B, eles preferem comprar onde? Eles preferem que chegue na casa dele, porque às vezes ela quer essa comodidade, ou ela quer sair para comprar.
e onde ele compra, né? É shopping ou não. E online, né? Hoje em dia muita gente compra online, então esse público dela compra online mais do que presencial. Aí não precisa investir tanto no espaço. Então, aí a presença no digital seria mais importante. Investir mais na presença, né? Mais no contexto todo do online, do que querer investir no local se, na verdade, o público não gosta de sair de casa, por exemplo, para ir comprar, prefere comprar pela internet ou prefere receber, né, a mala para ver o produto em casa e que é mais fácil do que sair. Isso. Então, Leila, será que a live vai cair? Já são 10h22. Ah, é verdade. Né? Esse perfil a gente não tem, né? Eu acho que a gente precisa encerrar, então. Como a Lara falou que a discussão... O que ela falou lá? Que é uma discussão... Olha, isso aqui saiu. Acho que ela foi apertar o botão para ler da Lara e acabou saindo. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Saí, Ai, mas gente. voltei. Então, a Lara falou que é uma discussão, né, importante, necessária. A gente, de repente, pode voltar um outro dia, né? E falar mais sobre isso, porque eu acho bem importante as pessoas irem para o digital, virem para cá, para usar mesmo, né? É rica isso, de uma forma consciente, sabendo o que está fazendo, não usando de forma aleatória, que não vai dar resultado nenhum. Aí a pessoa fala, eu faço, não tenho resultado. Por quê? Porque está fazendo errado, ou está fazendo cópia de outra pessoa. Ela não tem resultado em 2 pontos, eu sempre vejo. Ou ela faz errado, ou ela não faz o que ela deveria fazer. Né? Que muita gente fala, aí eu pergunto, você fez isso? Isso. Aí eu vou lá ver, não fez. Então, na verdade, ela não faz o que deveria e muitas vezes não faz do jeito certo. Então, tem que aprender a fazer do jeito certo e fazer o que precisa fazer. Não só estudar, né? A gente preza muito que é importante estudar, ter autoconhecimento, se desenvolver, seja na profissão, seja aprender outras coisas que vão ser importantes para todo esse conjunto da imagem, mas tem que também colocar em prática. Né? Não é só ver e não fazer. E também depois que aprender, fazer. E não é fazer uma vez. Vai ter que fazer bastante tempo. Porque se é o seu negócio, se você quer que muitas pessoas comprem de você, saibam o que você faz, você precisa ter esse tempo para isso. Ou ninguém vai saber de você. Isso, exatamente. Então, meninas, a live vai ficar salva, Leila? Vai, né? Vou deixar. Vai, né? Então, assim, quem é empresária, empreendedora, quem está no digital, quem está entrando, pretende entrar, acho que é uma live muito rica para entender, pelo menos, o que, né, por onde começar, o que precisa ser feito, os pontos que precisam ser analisados. E enviar também para outras pessoas que já estão no digital, né? Que estão ali. A gente sabe que não é fácil, é difícil começar, E é quem difícil quiser manter. rever também, porque a gente acaba falando muito, né? E aí depois comentar lá, se tiver Isso, alguma dúvida, a gente responde. Aproveitando, certinho. fala da imersão em 3 minutos, É, para quem gente, quiser, nós. ainda dá tempo. Isso, ainda dá tempo. Sábado, dia 29 agora, das 8 às 11 da manhã, nós vamos fazer uma imersão. Eu falando sobre imagem, a Leila falando sobre posicionamento no digital e a Lara Bernardes falando sobre mentalidade, que é onde tudo começa. A gente virar uma chavinha ali para começar. O valor é de R$ 97,00. Então, assim, é muito simbólico o valor, tá? São 3 pessoas com know-how aqui, trazendo muito conteúdo, trazendo muito conhecimento, com muita experiência. E a live, a imersão vai ficar gravada. Então, depois vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, precisar, para recapitular, para entender melhor, pegar outros pontos, né? E ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar e tem um bônus, mas o bônus eu nem vou contar. Vou deixar, quem fizer vai descobrir depois. Na verdade, são 2, bom. Isso, 2. Então eu convido todo mundo que ainda não se inscreveu. Hoje é o último dia, até as 23h59. Nós ainda estamos fazendo as inscrições, tá bom? A partir de amanhã já não faremos mais, não terá mais vaga, tá? Então, se vocês souberem também de alguém que possivelmente se interesse,
pode divulgar e nos ajudar divulgando também, tá? É isso. Até mais. Tchau, gente.